Vou te mostrar o que realmente aconteceu com essas cascas de laranja. No fim dos anos 1990, em um canto remoto da Costa Rica, caminhão após caminhão despejava toneladas de resíduos de frutas em uma área árida e esquecida. Para os moradores, aquilo era uma tragédia ambiental, um lixão disfarçado de projeto. O cheiro era insuportável, moscas infestavam o local e até órgãos ambientais entraram na polêmica. Era o retrato do fracasso. Então, silêncio. O experimento foi abandonado. Por 2 décadas, ninguém voltou. O lugar foi esquecido, engolido pelo tempo. Mas quando os pesquisadores retornaram, esperando encontrar apenas terra morta e podridão, se depararam com algo impossível. No lugar do pasto árido, havia surgido uma floresta densa, viva, pulsante. Árvores gigantes cresciam onde antes não havia nada. Animais haviam retornado. O solo estava fértil e rico, transformado em um ecossistema completamente novo. Aquelas cascas de laranja, vistas como lixo por tantos, tinham se tornado a faísca de um renascimento ecológico. O que parecia poluição, na verdade, havia dado início a um dos experimentos de regeneração mais impressionantes da história. Esse segredo esquecido provou algo extraordinário. A natureza tem um poder de cura muito maior do que imaginamos. Basta dar a ela as ferramentas certas. Às vezes, as histórias mais extraordinárias não começam com grandes vitórias, mas com fracassos retumbantes. Foi exatamente assim que aconteceu na Costa Rica, em um experimento que muitos consideraram desastroso, mas que acabaria revelando uma das transformações mais surpreendentes da história ecológica recente. Tudo começou nos anos 1990, quando duas forças se chocaram. De um lado, ecólogos determinados a restaurar terras devastadas. Do outro, empresas rivais de suco de laranja travando batalhas judiciais. Em 1998, um tribunal decidiu encerrar um projeto ousado. A ordem era clara: parar imediatamente. Assim, toneladas de cascas de laranja que já haviam sido despejadas foram deixadas para trás, abandonadas, vistas como poluição. Aquele campo, no coração de um parque nacional, parecia condenado a ser lembrado como um erro científico. Mas para entender o porquê desse experimento, precisamos olhar para o cenário original. A área de conservação de Guanacaste é um dos grandes tesouros ecológicos da Costa Rica. Ali convivem florestas secas, florestas nubladas e paisagens vulcânicas únicas. Hoje é considerada uma joia, mas por décadas a realidade foi muito mais sombria. A região foi desmatada em larga escala para dar lugar a pastagens de gado. Árvores foram derrubadas, incêndios transformaram mata em cinzas e o solo pisoteado por milhares de cascos perdeu vitalidade. Com o tempo, até o capim começou a desaparecer. Restava uma terra dura, rachada, árida e silenciosa. Uma terra onde a vida parecia estar desaparecendo. E diante dessa paisagem desolada, uma pergunta ecoava entre os cientistas: como restaurar algo tão devastado? O caminho tradicional era conhecido: plantar milhares de mudas, acompanhar o crescimento por décadas, gastar recursos humanos e financeiros imensos. Mas como fazer isso em um país em desenvolvimento, que precisava cuidar de extensas áreas de conservação sem orçamento suficiente? Foi nesse impasse que 2 ecólogos da Universidade da Pensilvânia, Daniel Jansen e Winnie Halvax, tiveram uma ideia que parecia absurda demais para ser levada a sério. E se aquilo que a sociedade chamava de lixo pudesse ser a cura? Perto dali, uma empresa de sucos de laranja, chamada Del Oro, enfrentava um problema prático. Todos os dias, caminhões descarregavam frutas frescas para processamento, e com eles vinham toneladas de resíduos, cascas, bagaço e sementes que se acumulavam mais rápido do que podiam ser descartados. Para a indústria, aquilo era incômodo. Para Jansen e Halvax era uma oportunidade. Eles imaginaram algo revolucionário: espalhar esses resíduos nos pastos degradados dentro do parque. As cascas cobririam os capins invasores, se decomporiam lentamente e enriqueceriam o solo. Isso daria uma vantagem às sementes nativas, acelerando a regeneração natural da floresta, sem exigir investimentos gigantescos. Em 1996, um acordo histórico foi assinado entre os ecólogos e a empresa. No ano seguinte, começou a execução. Mais de 12 mil toneladas métricas de resíduos de laranja foram despejadas em um terreno árido de 3 hectares, o equivalente ao peso de 2.000 elefantes. Na teoria, parecia brilhante. Na prática, o impacto imediato assustou. O ar ficou impregnado de um cheiro cítrico forte. Moscas surgiram em enxames. Moradores começaram a reclamar, temendo contaminação. E uma empresa rival, a Tico Fruit, não perdeu tempo. Acusou a Del Oro de poluir um parque nacional. O caso rapidamente se transformou em um processo judicial. Pouco mais de um ano após o início, o tribunal decretou o fim do projeto. Nada de mais cascas, nada de mais experimentos, apenas um campo mal cheiroso, coberto de resíduos em decomposição, deixado para trás como um lembrete de que alguns sonhos eram grandes demais para dar certo. Para os críticos, aquilo provava que a ideia fora imprudente, até perigosa. Para os ecólogos, era um golpe devastador.
uma derrota inesperada depois de tantos anos de trabalho. A mídia perdeu o interesse, os moradores esqueceram e, sem placas ou cercas, aquele pedaço de terra desapareceu na memória coletiva. Durante 16 anos, o local permaneceu ali, oculto como um cemitério silencioso de frutas cítricas sob o sol da Costa Rica. Mas a natureza não segue ordens de tribunais. Em 2013, algo extraordinário aconteceu. Um estudante de pós-graduação de Princeton chamado Timothy Troyer encontrou uma breve menção ao projeto em um artigo esquecido. A nota dizia que o local nunca havia sido revisitado. Essa pequena informação acendeu sua curiosidade. Será que ainda estaria lá? E se estivesse, o que teria acontecido? Troyer entrou em contato com Jensen e Halvax. Juntos, decidiram procurar o campo abandonado. Mas o que parecia simples se mostrou um desafio. Sem sinais visíveis, os marcos tinham desaparecido. A paisagem estava irreconhecível. E quando finalmente encontraram o local, ficaram sem palavras. Ali não havia um campo árido. Não havia um cemitério de frutas. Diante deles se erguia uma floresta. Árvores imponentes projetavam sombras densas. Um subbosque vibrante se espalhava pelo chão, cipós se enrolavam nos troncos. Pássaros riscavam o céu enquanto insetos zumbiam na luz filtrada. Onde antes reinava o cheiro da podridão, agora pulsava a vida. Troyer mal acreditava no que via. Esperava talvez algumas plantas verdes, quem sabe um arbusto aqui e ali. Mas não. O que surgia diante dele era um ecossistema vivo, pulsante, que parecia séculos mais antigo que os campos vizinhos. A surpresa foi tamanha que os cientistas precisaram checar. Será que estavam mesmo no lugar certo? Um estudo formal foi iniciado. O resultado era quase inacreditável. Na área coberta pelas cascas havia quase 3 vezes mais árvores, arbustos e cobertura vegetal do que nos pastos de controle. A diversidade de espécies era muito maior, criando um mosaico de habitats para aves, insetos e mamíferos. O solo, antes duro e estéril, agora estava rico em carbono, nitrogênio e fósforo, os elementos essenciais da vida. Até as comunidades microbianas prosperavam, reciclavam nutrientes e sustentavam o renascimento do ecossistema. E o mecanismo era simples: a camada de cascas sufocar as gramíneas invasoras, abrindo espaço para que sementes nativas trazidas por animais ou pelo vento brotassem. Os resíduos se decomporam, liberando nutrientes, e sem qualquer ajuda humana, a floresta renasceu. Se essa revelação já te surpreendeu até aqui, deixe o seu like para que mais pessoas descubram essa história junto com você. Mas havia uma lição importante. Nem todo resíduo poderia gerar um milagre. O excesso de cítricos poderia acidificar o solo. Outros subprodutos poderiam envenená-lo. Além disso, o início do experimento realmente parecia mais poluição do que restauração. Para os moradores, a visão de montes fétidos no meio do parque era perturbadora. O debate ganhou força. Aquilo tinha sido um exemplo visionário de restauração de baixo custo ou apenas uma aposta arriscada que deu certo por acaso? Mesmo com críticas, o impacto ecoou pelo mundo. Cientistas em outros países começaram a testar ideias semelhantes. Em 2021, uma equipe da Universidade do Havaí espalhou polpa de café sobre pastagens degradadas da mesma região. Em apenas 2 anos, a cobertura de árvores nas áreas tratadas saltou para 80% contra apenas 20% nas áreas de controle. Os capins invasores desapareceram, o solo se enriqueceu e as mudas nativas cresceram mais de 4 metros de altura. Outros testes começaram a ser feitos com resíduos de cana-de-açúcar, folhas de bananeira e diferentes materiais orgânicos. E a cada novo resultado, uma nova pergunta surgia. Será que estamos diante de uma das formas mais acessíveis e surpreendentes de restaurar o planeta? Talvez essa seja a verdadeira lição dessa história. A natureza não precisa de muito, às vezes tudo o que ela precisa é de um empurrão, né? O potencial é gigantesco. Todos os anos, milhões de toneladas de resíduos agrícolas são simplesmente jogados fora em diferentes partes do mundo. Mas e se, em vez de descartar, nós usássemos pelo menos uma parte desse material para recuperar terras exaustas? O impacto ambiental seria incalculável, uma verdadeira virada de jogo para ecossistemas inteiros. Os cientistas, no entanto, lembram, é preciso cautela. Cada ambiente é único, moldado por seu próprio clima, composição do solo e espécies nativas. O que funcionou com cascas de laranja e polpa de café na Costa Rica pode não se repetir da mesma forma em outro lugar. Ainda assim, esses experimentos mostram algo revolucionário, um futuro em que o que hoje chamamos de lixo pode se transformar em uma ferramenta poderosa de renovação. A floresta das cascas de laranja é a prova viva disso. O que parecia apenas descarte virou refúgio para animais, árvores e biodiversidade. É como se a própria natureza estivesse nos mostrando que o renascimento pode vir das coisas mais simples, até mesmo daquilo que jogamos fora. E aí fica a pergunta: se cascas de frutas podem trazer uma floresta inteira de volta à vida?
O que mais estamos deixando passar sem perceber?